Bem, queridos, como eu havia falado, nós vamos dar uma aula sobre o sermão expositivo. Se o tempo assim nos ajudar, eu falo sobre o textual. Os dois são parecidos, porém não são iguais. E os outros dois tipos de sermões eu vou gravar, postar no YouTube e colocar no grupo para que vocês assistam. Somente após vocês assistirem todo o conteúdo é que vocês devem responder a prova, que é a preparação de um sermão que eu coloquei lá no grupo desde a semana passada. O Iago já se antecipou, já enviou o dele, tudo bem. Mas eu peço aos irmãos que esperem assistir todo o conteúdo para poderem ter um embasamento melhor para preparar o seu sermão. Amém, queridos? Então vamos lá. Já mandei o material para vocês. Abra aí aquele material, sermão expositivo. O sermão expositivo, as perguntas, certo? Podem fazer. Quem não quiser fazer direto, colocar no chat, o Iago lê para mim, tá bom? Não tem problema. O sermão expositivo é aquele que todas as ideias saem do texto e do contexto, certo? Você tem que entender isso para quando chegar no textual você não se confundir. O sermão expositivo é aquele que todas as ideias saem do texto, do contexto. A ideia central e as divisões principais originam-se de uma passagem maior da Bíblia, que são interpretadas à luz do contexto, o qual fornece o tema e as aplicações. Como eu falei, o exemplo do Salmo 40, né? Do verso 1 até o verso 5, eu escolheria o tema do próprio texto, certo? Então, esperei ou esperar com paciência. Seria o tema da ministração. O texto, Salmo 40, versos 1 a 5. E se você observar, eu tirei cada divisão, certo? Do próprio texto. No próprio texto eu usei as divisões. Quando nós tomamos uma atitude para com Deus, que é esperar com paciência, ele toma 5 atitudes em resposta à nossa fé. E aí eu falei para vocês, ele ouve as nossas orações, ele nos tira do fundo do poço, ele firma os nossos pés sobre a rocha, ele coloca um cântico novo nos nossos lábios, e em quinto, as pessoas que viram você passando por aquela situação verão que Deus fez e elas temerão e confiarão no Senhor. Bem, para mim parece simples, né? Por conta, claro, do tempo, né? De pastor, de ministrar, de preparar sermões e etc. Mas eu sei que algum irmão pode ter dificuldade, então nós vamos nos aprofundar um pouco mais. O que é um sermão expositivo? Para saber o que é e como preparar um sermão, antes de tudo, entenda isso. Na pregação expositiva, o pregador deve se esforçar para apresentar o verdadeiro sentido bíblico. Por que o sermão expositivo ele é tão escolhido, certo? Perdão, ele é escolhido por pastores, né, sérios que pregam o evangelho. Porque não tem como você sair do texto e inventar, certo? Alguma coisa. Não tem. Você tem que ser fiel ao texto. Bem, outros tipos de sermões que nós vamos ver, aí você pode até viajar. Mas no Ô, sermão... pastor, Oi. licença. Tem que abrir onde tá aquela apostila, como interpretar o texto, né? Aquela ali para você ler depois, que é um material auxiliar para que vai lhe ajudar
a você preparar um sermão, tá bom? Dá uma E, lida. e agora? E agora é para abrir o quê? Não, agora eu já mandei semana passada. É um material sobre sermões, sobre os Hum, 4 tipos de sermões. Eu estou agora no sermão expositivo. tá bom. Obrigado. Se você não tiver, Obrigado. Iago manda para você, ok? Tá bom, obrigado. De nada. Obrigado. Então vamos lá. Na pregação expositiva, o pregador deve se esforçar para apresentar o verdadeiro sentido do texto bíblico. Nós não podemos fugir do texto. Você escolheu um texto, tirou o tema do texto, certo? Então você tem que ficar no texto. Você não pode escolher um texto sobre amor e estar falando sobre um outro assunto, dando exemplos sobre outro assunto e colocando textos como exemplo de outro assunto. Não. Você tem que seguir fiel àquele texto que você escolheu para preparar o seu sermão. É um tipo de pregação que mais tende a ser fiel ao texto. O texto escolhido para pregar pode ser, por exemplo, um milagre de Jesus, uma parábola, um episódio, uma cena bíblica ou um salmo. Pode ser em qualquer passagem da Bíblia. No sermão expositivo, o pregador deve extrair do texto e contexto as informações. Então, ele vai extrair do texto e do contexto todas as informações que ele vai necessitar para o seu sermão. Geralmente, usa-se essa preparação do texto e do contexto, essas informações, para a introdução do sermão. Como eu falei para vocês na aula passada, a preparação de um sermão é muito semelhante à preparação de uma redação. Tem a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. Então, a preparação de uma redação e de um sermão são muito semelhantes. Você pode usar esse texto, esse contexto, certo? E essas informações para fazer a sua introdução. Ok? Deixando que o texto e o contexto determinem o conteúdo do sermão. É aqui que está o poder e o grande desafio desse sermão: explorar o conteúdo do texto. Para isso, você vai ver mais na frente, você pode usar dicionários, certo? Você pode usar fontes de consultas, comentários bíblicos, certo? Bíblias de estudo, que possam te fornecer informações para que você use no seu sermão e, consequentemente, na sua pregação, certo? Você pode comparar várias versões da Bíblia, você pode buscar o significado de algumas palavras, tudo isso a fim de. Tu tem que ler, viu, Iago? Porque eu não consigo ministrar e ler ao mesmo tempo, não. Tem que falar para mim. Sou eu, pastor. Diga. Uma informação. Eu posso também usar outro versículo com o mesmo sentido? Pode. Passear na Bíblia, no expositivo, eu posso passear na Bíblia? Você pode, veja só, você pode usar um outro texto para reforçar o texto do que você está ministrando, tá? Você não pode passear na Bíblia e pegar textos que não tem nada a ver com o que você está ministrando, certo? Então tem que ter cuidado com isso. Cuidado. Você está falando em amor. Escolheu 1 Coríntios 13. Aí você vai e pega uma passagem que não tem nada a ver com amor. Então esse texto não vai colaborar com o seu sermão. Ele vai deixar de ser um sermão expositivo e o pior, as pessoas não vão entender. Porque você tem que seguir uma sequência lógica para que as pessoas possam lhe acompanhar de forma gradativa, para que elas comecem a viajar com você, acompanhando o seu raciocínio, para que no final todos possam entender aquilo que você transmitiu.
Ok, obrigado, pastor. De nada. Então, vamos lá. Exemplos de sermão expositivo. Vamos ver aí um esboço, né? Tem um esboço aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao 18. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Depois vocês podem ler, devem ler. Aí o que é que ele faz? Ele pega 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 18, tira o tema do texto. E ele escolheu o seguinte tema: como o crente deve andar. Ele tirou do texto como o crente deve andar. E em cada versículo que ele foi lendo, certo? Ou no conjunto, ou em um conjunto de versículos, ele foi pegando as divisões, ou seja, os pontos, os tópicos que ele vai explorar no desenvolvimento do seu sermão. No verso de 1 a 8, ele colocou: deve andar em santidade, porque ele observou que no verso de 1 a 8, a palavra santidade aparece mais de 2 vezes. Se eu não me engano, aparece 3 vezes. Primeiro tópico, andar em santidade. Do verso 9 ao 10, ele observou que a ênfase era no amor. Aí ele coloca o segundo ponto: deve andar em amor. Como o crente deve andar? Deve andar em santidade, deve andar em amor. Do verso 1 ao verso 12, ele observou que a ênfase era na honestidade. E aí ele colocou como terceiro tópico: o crente deve andar em honestidade. E do verso 13 ao 14, ele observou que a ênfase era na esperança. Então, ele colocou como quarto ponto: o crente deve andar em esperança. E assim ficou o sermão dele. O texto, 1 Tessalonicenses 4, verso de 1 a 18, ideia central ou tema: como o crente deve andar, e os 4 pontos, as 4 divisões, onde ele vai desenvolver o seu sermão: deve andar em santidade, deve andar em amor, deve andar em honestidade, deve andar em esperança. E depois ele faz uma conclusão, tá bom? E aí ele vai falar aqui o que eu já falei, né? O passo a passo desse sermão que eu já falei. Do verso 1 ao 8, ele verifica que o foco foi santificação, porque a palavra santificação aparece aqui, né? 4 vezes a ênfase em santificação. Isso aí eu já falei, já mencionei, não vou repetir para a gente ganhar tempo. Depois ele percebe o andar, não é isso? E a santidade, amor, honestidade e esperança. Vamos lá. Características do sermão expositivo. Algumas características distinguem a pregação expositiva genuína das demais formas de pregação. Vejamos então quais são. Primeiro, sermão expositivo trabalha o texto. Se você escolher o texto de 1 Coríntios 13, você vai trabalhar em cima de 1 Coríntios 13. Você não pode trabalhar em cima de um outro texto. Trabalhe em cima desse. E tudo que você for usar, você vai usar para corroborar com 1 Coríntios 13. Posso pegar outro texto? Posso. A palavra diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus não é amor. Eu posso usar esse texto para reforçar algo que eu estou falando de 2 Coríntios 13, porque eu estou falando de amor, de 1 Coríntios 13, perdão. Eu quero que vocês entendam que no sermão expositivo você vai trabalhar o texto que você escolheu, ou que Deus te deu, né? E eu falei isso para vocês semana passada, como é que acontece.
Às vezes Deus te dá um tema para você buscar um texto, às vezes Deus te dá um texto para você buscar o tema, as divisões, certo? Preparar seu sermão, que nada mais é do que um esboço, certo? Existe uma diferença entre esboço e sermão. O esboço é mais resumido, certo? Você bota o tema, o texto, as divisões e a conclusão. Bem simples. O sermão você já preenche mais algumas coisas para você não esquecer na hora que você estiver ministrando. Ele já é um pouco mais robusto, né? O esboço ele é mais resumido, enquanto o sermão um pouco mais completo, digamos assim, tá? Falei também da questão do pregador saber o momento que ele deve terminar a mensagem, que é o momento em que o nível espiritual, no momento da pregação, está no ápice. Aquele é o momento que você deve parar e, de acordo com a palavra que você está ministrando, fazer um apelo para a salvação, um apelo para oração cura, um apelo para orar por família, enfim, de acordo com o que você pregou. Certo? Pode haver alguma referência a outro texto para ilustrar ou reforçar o texto base escolhido? Né? Eu falei que pode, contanto que tenha a ver com o seu tema e seu texto. Não pode fugir. O sermão expositivo é fiel ao texto. Isso é o que em teologia se chama integridade hermenêutica. É por isso que o pastor Osimar vai entrar com a hermenêutica e exegese para vocês entenderem o que é isso. E eu já mandei um resumo pequeno sobre como interpretar a Bíblia, tá? Então, no sermão expositivo, ele procura a integridade hermenêutica da palavra. Ele preserva o texto. Ele é fiel ao texto. Ele não foge do texto. Ele respeita as regras de interpretação bíblica. Tá? Ele respeita as regras de interpretação bíblica. Qualquer tentativa de forçar o texto a dizer o que na realidade não diz constitui distorção à Bíblia. Isso é importante, viu? Qualquer tentativa de forçar o texto a dizer o que na realidade não diz constitui distorção à Bíblia. Pelo amor de Deus, não fujam do texto quando estiverem preparando e ministrando um sermão expositivo. O sermão expositivo tem coesão, ele é coeso. As diferentes partes da mensagem devem estar ligadas entre si. Entendeu? A primeira parte, a segunda, a terceira, a quarta, não sei quantas divisões você vai fazer no seu sermão, elas devem estar interligadas entre si. Uma vai fazer menção à outra. Quando você fala do primeiro tópico, você já deixa, né, como a gente diz, já deixa a deixa, certo? Para a pessoa entender o segundo tópico. E assim sucessivamente. Porque as ideias precisam estar relacionadas umas com as outras para promover a unidade. E então dar à mensagem um tema único. Foi o que eu falei para vocês. Havia um irmão que tinha dificuldade. Ele colocava um texto e um tema, mas quando ele desenvolvia o seu sermão e quando ele ia ministrar, ele dava exemplos que não tinham nada a ver com o texto, ele usava histórias, alegorias que não tinham nada a ver com o texto, ele pegava textos, como Josenberg falou,
para ajudar a sua ministração, que não tinha nada a ver com o texto que ele escolheu. As pessoas ficavam perdidas e não entendiam nada. Você tem que pensar, não é só em você. Eu vou fazer aqui de um jeito que eu entenda. Sim, claro. Para isso serve o sermão. Para quando você for ministrar, você ter ali o seu sermão, uma sequência lógica do que você vai expor. Mas você tem que pensar em quem está te ouvindo. Se ele está entendendo, se ele está compreendendo, se ele está acompanhando. Ok? Então, portanto, procure textos e ideias que reforcem o mesmo pensamento. Veja no exemplo abaixo, aí vem um outro exemplo de um outro sermão, tá? Esse sermão baseado em Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. O tema foi tirado do próprio texto. Em Cristo podemos vencer as tentações, que é a passagem que Cristo é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E dentro do texto escolhido, do capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao 11, ele tirou aqui 3 divisões, certo? Do 3 ao 4, ele vai falar sobre a tentação física. Do 5 ao 7, ele vai falar sobre a tentação psicológica. Do 8 ao 10, ele vai falar sobre a tentação espiritual. Não quer dizer que se eu for fazer um sermão em cima desse mesmo texto, eu tenho que usar as mesmas divisões que ele usou e o mesmo tema. Não. Eu posso usar um outro tema e outras divisões. Aqui é um exemplo, tá bom, amados? Deu para entender? É um exemplo. Então você vê aqui, ó. Primeiro, fala sobre a tentação física. Segundo, tentação psicológica. Terceiro, tentação espiritual. E ali você vê que uma divisão está interligada com a outra. Todas falam de tentação. Só que um na esfera física, outro na esfera psicológica e outro na esfera espiritual. E outra, tá? Quem tiver pergunta pode fazer, viu? O Iago está aí para me auxiliar. O sermão expositivo tem movimentação. Eita, o que é isso? Movimentação. Tem que ficar correndo lá em cima do púlpito? Não, não é isso não. Para que seja atraente, o sermão expositivo tem de ter movimento, ou seja, o ouvinte deve ser conduzido de um ponto de partida a um ponto de chegada. É o que eu já disse para vocês. Eles têm que ser conduzidos através do sermão de forma que ele entenda o início, o meio e o fim. A introdução, o desenvolvimento com seus pontos, seus tópicos e a conclusão. De uma forma que ele viaje com você através da ministração e ao final dela ele tenha entendido tudo que você expôs. É por isso que ele é chamado de um sermão dinâmico, um sermão que tem movimentação. Certo? Aqui ele dá um outro exemplo. Se o pregador está falando de cura, por exemplo, no caso do cego Bartimeu, todo mundo conhece essa passagem, o ouvinte precisa acompanhá-lo nessa trajetória. Então, o texto aqui que fala sobre o cego Bartimeu, Marcos, capítulo 10, do versos 46 a 52, tá? E aqui ele coloca como tema, ele escolhe como tema as 4 visões de Bartimeu. Isso é um exemplo, amado. Você poderia escolher qualquer outro tema, baseado no texto, na passagem. Porque o texto e as divisões
saem do texto. O tema e as divisões saem do texto, tá? Aí o que foi que ele colocou como tema? As 4 visões de Bartimeu. Aí ele começa, gradativamente, ele vai evoluindo na história para que todos possam acompanhar e entender. E ao final compreender tudo. Então ele começa, verso 47, é o primeiro tópico dele. Primeiro ponto. Bartimeu viu uma esperança. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele viu uma esperança. Nasceu dentro dele uma esperança. Segundo, verso 48, ele viu uma oportunidade. Ele disse, olha, se eu não for agora, eu creio que se eu for a Jesus eu vou ser curado. Mas eu tenho que ir agora. Se eu não for, eu vou perder a oportunidade, porque ele está passando aqui agora. E depois eu não sei se eu vou me encontrar com ele. Terceiro tópico, ele viu uma libertação. Ele creu que se ele fosse até Jesus, Jesus poderia curá-lo. Veja como a história vai evoluindo e conduzindo os ouvintes a entender e evoluir na história, até chegar na cura. Tá? E em quarto lugar, ele botou aqui, como quarto ponto dele, no verso 52, ele viu um caminho. Ele viu uma saída. Ele viu uma solução para o problema dele. E ele começa a clamar por Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouve o seu clamor. Dá atenção a ele. Vai até a ele e pergunta o que ele quer. Ele disse, eu quero ver. Então Jesus diz, então veja. E ele é curado. Vamos lá. Importantíssimo aqui, tá? Importantíssimo. O sermão expositivo sem aplicação, ele não é expositivo. Tem que haver aplicação. O que é que esse sermão, que essa passagem tem a ver comigo, que estou ali sentado, ouvindo você pregar? Em que ele se aplica na minha vida? Então, o sermão expositivo sem aplicação não é sermão expositivo. Pastor, Oi. o reverendo Nicodemos, ele vai falar que os princípios da pregação expositiva é ler, explicar e aplicar. Pronto. Excelente. E aí, como é que você vai aplicar, por exemplo, nesse sermão de Bartimeu? Você, meu amado, que está aqui nessa noite, você pode estar com algum problema. Mas através da palavra que está sendo ministrada, o Espírito Santo está falando ao seu coração. E através dessa ministração, o seu coração começou a ter a esperança, a acreditar que Jesus pode fazer algo por você, que Jesus pode mudar a sua história. Não perca essa oportunidade. Jesus está passando hoje. Eu não sei se amanhã, nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus quer te libertar. Ele quer te libertar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer algo novo. Jesus é o caminho. Não adianta. Dizem que existem muitos caminhos, mas João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só tem Jesus, meu amado. Aproveita, ele está passando hoje. Isso seria uma forma, aqui um exemplo, da aplicação do sermão que nós acabamos de ler, de estudar. Claro que eu fiz um resumo do resumo de um resumo. Você iria desenvolver bem melhor, né, com mais tempo. Mas eu dei um exemplo de que o sermão expositivo, você tem que aplicar ele. A pessoa tem que entender para que aquela mensagem está sendo ministrada e o que aquela mensagem tem a ver com a vida dele hoje. Uma passagem que foi ministrada há mais de 2000 anos atrás, o que ela tem a ver com ele hoje?
Então, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser contextualizada. Amém? Vamos lá. Falei que o sermão expositivo sem aplicação não é expositivo. Por isso é preciso que os ouvintes do passado se reflitam nas coisas que acontecem hoje, no dia a dia dos ouvintes. O que a sua pregação resolve na vida do ouvinte? Isso é uma pergunta que você deve se fazer quando você estiver preparando o sermão, tá? Vamos lá. A eficácia do sermão expositivo. Apesar de ser mais difícil de preparar, embora eu não considere difícil, claro, eu não posso comparar. Eu fui ordenado pastor em 1996. Meu primeiro curso de bacharel em teologia eu terminei em 1995. Então, eu não posso comparar a minha experiência com a de vocês. Talvez você tenha um pouco de dificuldade no início, mas depois vocês pegam jeito. Mas ele dá um pouco mais de trabalho, porque ele vai penetrar na alma da pessoa. Como as próprias escrituras dizem, né, que a palavra é como uma espada de dois gumes, que penetra até na divisão da alma e do espírito. Então, esse tipo de sermão extrai do texto bíblico não apenas a ideia central, as divisões e subdivisões. Eu, particularmente, não uso subdivisões, mas você pode usar, não tem problema, certo? Tópico 1, aí, primeiro ponto, depois A, B, C, D, E, alfabeto todo se você quiser. Ponto 2, A, B, C. Ponto 3, A, B, C, e por aí vai. Você pode usar pontos e subpontos. Certo? Divisões e subdivisões. Eu não uso subdivisões, mas você pode usar. Mas o próprio não pode fugir, nenhuma subdivisão pode fugir do espírito do texto, fazendo o ouvinte reviver as circunstâncias e os sentimentos que produziram aquele texto. Então, a pessoa que está ali lhe ouvindo, ela vai começar, o Espírito Santo vai trabalhar nela e ela vai começar a se ver naquela passagem. Ela vai ver que, de alguma forma, ela está cega e que ela precisa enxergar e que só Jesus pode dar visão a ela. Talvez não seja uma cegueira física, mas seja a cegueira espiritual. Ela vai identificar isso na vida dela. Ela vai identificar que ela precisa de um milagre. Ela vai identificar que Jesus está ali naquele momento e que só Ele pode fazer, só Ele pode realizar aquele milagre. Porque Jesus está naquele momento, falando naquela hora, batendo a porta do seu coração. E ela não pode perder aquela oportunidade. Deu para entender até aqui, amados? Alguma dificuldade? Agora vamos falar um pouquinho aqui. Eu acho que hoje não vai dar tempo de eu falar do textual, mas aí quando eu gravar, vou gravar os outros tipos de sermões e vou postar lá no YouTube, tá bom? Contanto que eu deixe vocês entendendo o que é cada sermão, para mim, tá tranquilo. Vamos lá. Diferença entre o sermão expositivo e textual. Sabemos que há uma certa dúvida a respeito, foi até Iago que fez a pergunta na semana passada, da pregação expositiva e textual. Por isso, mostraremos a diferença a seguir. Pode parecer que o sermão textual e expositivo são iguais, porque ambos se originam do texto bíblico. Os dois se originam do texto bíblico, os dois são fiéis ao texto bíblico, então são muito parecidos por conta dessa questão.
Mas a diferença vai além do tamanho do texto. Geralmente, o textual, você pega uma passagem do verso 1 ao 5, do verso 1 ao 20º, certo? O capítulo todo, ou até um livro todo, para falar de um personagem, a história de Jonas, a história de Davi, a história de José. Pode ser até um livro todo da Bíblia. No textual, não. Geralmente você usa uma frase do verso ou um verso apenas. Geralmente você usa a parte A ou a parte B do verso. Certo? Então as diferenças vão além do tamanho do texto. Vamos lá. Diferença nas divisões. O sermão textual extrai as divisões principais do texto. Mas as subdivisões são construídas conforme a argumentação do pregador. Como eu disse a vocês, eu não gosto de usar subdivisões. Mas se você for usar, as divisões do texto expositivo, elas são construídas conforme o texto. Mas as subdivisões, certo? Elas podem ser construídas conforme a sua argumentação, conforme a ministração. Tá bom? É nisso que há uma diferença do textual. Você vai ver. Isso aqui é no textual, né? Perdão. Sermão textual extrai as divisões principais do texto, mas as subdivisões são construídas conforme a argumentação do pregador. O expositivo constrói as subdivisões a partir das circunstâncias do texto. Então, a diferença do textual para o expositivo não está nas divisões, está nas subdivisões, certo? Enquanto o textual, as subdivisões, elas são construídas conforme a argumentação do pregador. No expositivo, as subdivisões são construídas a partir das circunstâncias do texto. E vai ter exemplo aqui, pode ficar tranquilo. Ou seja, no texto, no sermão expositivo, as divisões e subdivisões precisam sair do texto base. Resumindo, no sermão expositivo, as divisões e subdivisões devem sair do texto base, enquanto que no sermão textual, as subdivisões, certo? Enquanto que no textual pode fazer as subdivisões usando textos bíblicos de outras passagens. Então, o textual, certo? O sermão expositivo, as subdivisões e divisões saem do próprio texto. O textual, as subdivisões, elas podem ser extraídas de outros textos. Claro, que tenham a ver com o texto principal. Tá? É aí onde você pode usar outros textos da palavra para corroborar com o seu sermão que você está preparando. Diferença no tamanho do texto. Veja como é diferente. Tá? O sermão textual. Ele pega apenas uma parte do verso aqui. Ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele pega um verso da Bíblia. Um verso. Só um verso. E do verso, ele tira as divisões. Ele vai falar sobre entregar, vai falar sobre confiar e vai falar sobre descansar. O que é que o texto diz? Entrega teu caminho ao Senhor. Ele pegou entrega como a primeira divisão. Confia nele. Ele pegou a palavra, o verbo confiar. Ele pegou, está pegando os verbos, né? Confiar.
e ele tudo fará. Ele pegou aqui o verbo descansar. E ele vai desenvolver o seu sermão em cima de entregar, confiar e descansar. Ô, pastor, analisando esse exemplo, parece que ele é mais fácil de errar a exegese e hermenêutica do que o expositivo, né? Verdade. Entendeu? Então, a gente vê aqui que no sermão textual vai depender apenas do texto escolhido. Como nesse exemplo acima, um versículo, certo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Dali ele tirou as divisões e daqui ele vai fazer o seu sermão, certo? Sua introdução, seu desenvolvimento, sua conclusão. Foi algo simples. Enquanto o expositivo pode usar uma narrativa de um ou mais capítulos, ou até de um livro inteiro da Bíblia. Um sermão expositivo pode abordar, por exemplo, a vida do profeta Jonas, utilizando todo o livro para extrair as divisões e subdivisões. O textual não. Ele vai usar apenas um verso ou uma parte do verso para preparar o seu sermão. Tá? Além da diferença do tamanho do texto, né, que do expositivo é maior do que do textual, a preparação deles é um pouco diferente. O textual vai exigir, o expositivo vai exigir mais de você. Vai exigir mais da hermenêutica, mais da exegese, mais da interpretação. Você vai buscar comentários bíblicos, bíblias de estudo, dicionários, você vai procurar significado da palavra, você vai procurar o contexto, o texto, certo? A história. Isso tudo para encher o seu sermão. O textual não. Você vai pegar só aquele verso ou aquela primeira parte ou segunda parte do verso e dali você tira os tópicos, desenvolve o seu sermão e faz sua ministração e ponto. Certo? Vantagens do sermão expositivo. Vamos lá. Como você percebe, nosso estudo é bem completo e por isso a seguir vamos ver as vantagens do sermão expositivo. Ele valoriza a mensagem de Deus, ele valoriza a passagem bíblica, ele valoriza a palavra, certo? Por estar baseado e estruturado num texto bíblico, não há risco de se pregar um assunto desnecessário. Ou seja, o camarada pode até querer, mas se ele seguir fielmente as regras da preparação do sermão expositivo, ele não vai pregar heresia. Ele não vai inventar nada. Certo? Outra vantagem do sermão expositivo, ele honra a Bíblia. Pelo fato de tratar a Bíblia como foi escrita, a pregação expositiva caracteriza-se por respeitar o texto e o seu sentido original. Ele não foge do sentido original do texto. E aí nós vamos ver algumas perguntas que nós vamos fazer ao texto para identificar isso aí. Calma. Além disso, coloque a Bíblia acima de qualquer outra fonte. O sermão expositivo, ele coloca a Bíblia acima de qualquer outra fonte. Isso é um outro ponto positivo no sermão expositivo. Ele alimenta a igreja. Na pregação expositiva, o ouvinte é levado a ter um contato mais profundo com a Bíblia, porque ele vai viajar pela passagem que você escolheu, pelo trecho que você escolheu, pela história, pela parábola, pela vida do personagem que você está falando, Moisés, José, Jonas, Elias, Eliseu, enfim, Samuel. Ele vai viajar, certo? Então, ele é levado a ter um contato mais profundo com a Bíblia. Isso é uma vantagem também. Isso é um ponto positivo. Isso também aumenta
a familiaridade com o texto sagrado e desenvolve nele o desejo de conhecer mais a Bíblia. Então, a pessoa que ouve um sermão expositivo, digamos, está falando sobre a vida de Davi, vai despertar nele o interesse por conhecer mais sobre a vida de Davi. E vai fazer com que ele leia mais, busque mais. Essa é outra vantagem do texto do sermão expositivo. Outra coisa, o sermão expositivo alimenta o pregador, viu? É o que a palavra diz, né? A palavra é uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Então, alimenta o pregador e alimenta os ouvintes, tá? O pregador, quando está preparando um sermão, ele alimenta a sua própria alma. Você é alimentado, você é cheio, você primeiro é abençoado quando você está preparando. E quando você vai lá, você abençoa as pessoas. Iago botou aqui. E os ouvintes aprendem muito com a pregação expositiva. Isso, muito bom, Iago. Aqui tem algumas dificuldades, né, enfrentadas pelo sermão expositivo. Deixa eu ver aqui. O Brian Chappell, ele apresenta uma lista de perguntas óbvias, mas que precisam ser respondidas em cada pregação expositiva. Segundo ele, essas perguntas não precisam seguir uma ordem rígida, mas independente da ordem, elas precisam ser respondidas, tá? Então, quando você for preparar um sermão expositivo, não precisa seguir a sequência que ele colocou aqui, mas seria interessante você fazer todas essas perguntas ao texto, para que quando você for preparar o sermão, você respondendo as perguntas, tenha conteúdo para o seu sermão para você apresentar às pessoas. Por exemplo, o que o texto significa? O que o texto de Bartimeu significa? Significa um homem que era cego, que já não tinha mais esperança de acontecer um milagre na sua vida, e de repente Jesus passa, acende uma esperança nele, e ele clama a Jesus e Jesus realiza um milagre. O que esse texto significa? Essa resposta deve ser respondida, tá? Você deve perguntar isso ao texto e deve ter essa resposta no seu sermão, porque os ouvintes também terão. O que esse texto significa na minha vida? Você tem que fazer essa apresentação para ele, indiretamente. Você não vai chegar para a pessoa e dizer: esse texto significa o seguinte para a sua vida. Não. Indiretamente na ministração, você vai responder essa pergunta, tá? Você não precisa ser tão teórico. Atenção, agora primeiro ponto. Primeiro subponto, terceiro, quarto, cinco, segundo ponto, terceiro ponto, quarto subponto. Não. Eu nem falo ponto. Às vezes eu falo em primeiro lugar, às vezes eu digo algumas observações que eu quero fazer em cima do texto. Primeiro, ele criou esperança no seu coração, por exemplo, falando de Bartimeu. Certo? Não precisa ser tão robô, tão mecânico. Procure ser o mais natural possível. A segunda pergunta: quais as circunstâncias que levaram o texto a ser escrito? O texto de Bartimeu foi escrito por quê? Para quê? Quais circunstâncias? Para mostrar que Jesus cura, que Jesus ouve a oração, ouve o clamor, que Jesus pode todas as coisas, para mostrar que Jesus não está indiferente à necessidade de ninguém. Você tem que responder essas perguntas e no sermão você deve apresentar para as pessoas para que elas possam entender. O que nós temos em comum com o personagem do texto? É outra pergunta. O que é que eu tenho em comum com Bartimeu? Primeiro,
eu preciso de algo que só Jesus pode me dar. Segundo, não adianta eu clamar a outras pessoas, porque só Jesus pode me ouvir e só Ele pode realizar o que eu preciso. Então você começa a responder as perguntas. Certo? O que é que eu tenho a ver com esse personagem? O que é que as pessoas vão ter a ver com esse personagem? Como as pessoas de hoje deveriam reagir à verdade do texto? Durante a ministração você vai dizer, assim como Bartimeu, que ouviu que Jesus estava passando, que ele soube dos milagres que Jesus realizou, ele viu uma esperança, uma oportunidade, e ele não queria perder aquela oportunidade. Você, nessa noite, não perca a oportunidade. Jesus está passando, ele está aqui. Jesus é o próprio verbo, é a própria palavra. Só ele pode realizar esse milagre. Entendeu como é que é? Você não vai ler como as pessoas de hoje deveriam reagir ao texto bíblico. Você deve reagir... Não, meu irmão. No desenvolvimento, você vai responder as perguntas naturalmente. Claro que no sermão você já escreveu tudo isso lá, né? Para não se perder. Em último, qual a maneira mais eficiente de comunicar a mensagem do texto? Isso é muito importante, tá? É evidente que se você for para uma formatura, como eu já fui chamado, né, uma formatura, e você geralmente é chamado um pastor, um padre e um espírita para dar uma palestra, fazer uma reflexão. Então você está se dirigindo a professores, doutores, mestres, reitores, autoridades. Eu já fui chamado para dar uma palavra na Câmara dos Vereadores. Então você está falando ali, estava presente a juíza do município, estava presente o presidente da Câmara dos Vereadores e todos os vereadores, mais outras autoridades do município. Então, é lógico que aqui você vai usar palavras, né? Palavras mais polidas, certo? Palavras de sábado e domingo. Você vai usar os pronomes, Vossa Excelência, certo? Enfim, você vai usar uma linguagem mais erudita. Mas se você está ministrando numa igreja onde tem doutores e analfabetos, você tem que nivelar por baixo, falar uma linguagem simples, de forma que todos possam entender. Porque se você falar uma linguagem mais rebuscada, o doutor entende, o analfabeto não. Mas se você falar uma linguagem simples, o analfabeto vai entender e o doutor também. Então você nivela por baixo. Procure comunicar o seu sermão expositivo da forma mais simples para que ele seja eficiente. Amém? Todos estão me entendendo? Amém? Está todo mundo calado. Amém. 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 Olha, outra dica aqui que ele dá em relação ao texto. Antes de você preparar o sermão, leia, releia, leia de novo, leia outra vez, leia outra, porque cada vez que você lê, o Senhor vai te mostrar um detalhe a mais, vai acrescentar algo a mais ao seu sermão. Às vezes, um conectivo é um ponto que você vai usar, é uma divisão, um conectivo, uma vírgula. Então, leia, releia, leia, releia, leia, releia, leia, releia, para que você extraia o máximo do seu texto, do seu sermão. Amém? E aqui, ele fala também sobre algumas perguntas aqui que você deve fazer. Você pode fazer algumas perguntas ao texto, as quais
os ouvintes gostariam de ver respondidas. Quem, o que, quando, onde, por quê, como. Essas perguntas vão também subsidiar o seu sermão. Tá? São perguntas que devem ser feitas. Quais são os fatos principais? Quais são os personagens envolvidos? Na passagem de Bartimeu, quem são os personagens envolvidos? Bartimeu, Jesus, havia uma multidão acompanhando Jesus, os seus discípulos também estavam ali. No mínimo aqui, já identifiquei 4 grupos, 4 personagens. Certo? Aí os fatos envolvidos, um homem cego, certo? Sem esperança, sentado à beira do caminho, pedindo esmola, ajuda, ouve falar de Jesus, ouve falar que Jesus está passando. Quando e onde os eventos ocorreram, isso é importante. Aí você vai para um comentário bíblico, certo? E você vai pesquisar e ver quando e onde ocorreram, a cidade, qual era a situação que estava ali, né? O contexto histórico, enfim, todos os argumentos e subsídios que você puder extrair para enxertar o seu sermão e esclarecer de forma a que as pessoas possam entender melhor, são importantes. Por que e como as cenas desenrolaram? Como é que foi aquela... Você procurar explicar para as pessoas como é que aconteceu aquilo. Jesus passando com a multidão e seus discípulos. Imagina uma pessoa gritando e Jesus com uma multidão ao seu redor falando, clamando, pedindo por cura, pedindo por isso, pedindo por várias coisas, muito som, muito barulho, os discípulos, e mesmo assim ele consegue ouvir o clamor de um cego. Aí você pega isso e desenvolve. São 8 bilhões de pessoas na Terra, mas Deus consegue ouvir o seu clamor. Meu irmão, isso é forte. Uma ministração, é ou não é? E é importante de ser dito, tá? Isso aqui, amados, é para ajudar vocês. Eu vou encerrar por aqui, tá? Depois vocês podem ler o restante dessa apostila. Leiam também as outras apostilas, porque eu vou gravar e vou disponibilizar ao longo dessa semana, da próxima, no YouTube, coloco nos grupos, assistam às aulas. Eu acredito que vai enriquecer bastante vocês no sentido de preparar os seus sermões, de escolher o tipo de sermão, tá? Se tiverem dúvidas, mandem para o meu privado, perguntem, não deixem dúvidas, por favor. E não precisa fazer a prova, que é a preparação de um sermão agora, tá? Só o nosso magnânimo Iago, que tirou 10 no sermão que ele fez, tá? Com exceção dele, eu peço que todos esperem assistir a última aula sobre o último tipo de sermão para poder, assim, responder à prova. Ok, amados? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, né? Então, queridos, eu agradeço a vocês por esse momento. É um prazer estar com vocês. Semana que vem o pastor Azimar vem aí com hermenêutica e homilética. Eu vou estar gravando as aulas complementares sobre homilética. Ele veio com exegese e hermenêutica, né? Eu vou estar gravando sobre homilética. E eu creio que o curso está sendo de grande proveito para todos.